Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, segunda-feira. Fala sério, hoje não tem cara de segunda-feira, né? Por mais que a gente queira, hoje não tem cara de segunda-feira, por conta do feriado amanhã, né? Glória a Deus pela vida de alguns aí que puderam entrar. Glória a Deus pela vida daqueles que vão entrar depois, enfim. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da rádio, boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela sua vida. Eu acho que hoje eu andei aí no centro de São Paulo, estava bem tranquilo, né? Eu acho que poucas pessoas foram trabalhar hoje, né? Pelo menos aqui em São Paulo, a impressão que deu é que metade da população foi viajar ou está descansando, né? Mas metade, acho que menos da metade estava na rua, estava bem tranquilo aí o centro de São Paulo. Glória a Deus, né? Que São Paulo é sempre aquela correria. Bom, pessoal, hoje nós começamos um livro novo, né? Semana passada finalizamos o livro de Esdras, semana passada nós só tivemos o programa na quarta, na segunda tivemos o programa aí com o Facebook, vocês lembram? Então nós fechamos o livro de Esdras na quarta, hoje começamos um livro novo que é o livro de Neemias, vamos até o final do mês aí, então eu acredito que quarta-feira que vem, né? Sem ser quarta agora, quarta-feira na próxima, da semana que vem, nós terminamos o livro de Esdras também, é curtinho aí, 4 programas, a gente fala no máximo 4 programas, né? E aí a gente vai entrar no último livro que nós vamos ver desse ano. E aí depois nós devemos ter pelo menos mais 1 ou 2 programas no mês de novembro, no outro formato. Mas a apóstola vai estar comentando isso com vocês. Quando chegar pertinho, eu aviso, amém? Queria dizer para vocês, semana passada foi uma semana extraordinária, né? Semana de relógio de oração, então sempre um dia, uma semana diferente, né? Onde nós nos derramamos no altar do Senhor. Eu sempre falo para o pessoal ficar atento para participar dos propósitos. Nessa quarta-feira começa o propósito da família. Já mudamos o nome do grupo, para quem está no grupo já viu lá, tá grupo da família, né? Então fica só atento, porque na quarta-feira, quando eu voltar com vocês, que o nosso programa vai depois na quarta, já o programa da família, né? O propósito da família já está no ar. Então fica atento só para você não perder. Lembrando que é quarta, quinta e sexta, 6 horas da manhã, esse propósito tem horário específico, pessoal. Então 6 horas da manhã, o áudio está lá com o apóstolo Fábio, está gravando, já coloca o áudio 6, 6, 10, vocês estão ouvindo já o áudio. Né? 3 louvores, pouquinho antes ele começa, quando 6 e 10 você já está com o áudio lá. Ouviu o áudio, glória a Deus, vai trabalhar na bênção. Meio-dia, clamor com a nossa apóstola. Amém? E às 18 horas o encerramento comigo. Então na quarta-feira, vocês têm o encerramento comigo do primeiro dia, são 3 dias. Então quarta-feira tem o encerramento, depois a gente entra aqui na luz da palavra, mas tem horário específico. Então 6 horas, meio-dia e às 18 horas, isso? Isso. E na madrugada, suspende, né? E na madrugada, nesses 3 dias, eu tinha esquecido. O que acontece? Eu tenho um pessoal que está orando com o apóstolo na madrugada. Tá? Então, quando tem os propósitos, suspende a madrugada, com exceção do relógio de oração. O relógio de oração aí tem o horário das 3 horas da manhã. Então, o apóstolo está orando toda a madrugada às 3 horas da manhã. Tem um pessoal que está com ele aí. Tá? Então, alguns intercessores, algumas pessoas que se colocaram para participar. Glória a Deus pela vida de vocês. Só que, então, na quarta, quinta e sexta, por conta do propósito, logo na sequência 6 não dá, orar das 3 às 4 aí, né? Porque acaba dando quase isso, e depois está às 6 horas da manhã. Então, quarta, quinta e sexta não tem o propósito das 3 horas da madrugada com o apóstolo. E aí na sexta, de sexta para o sábado, aí sim retorna, sexta, sábado, domingo, e aí na semana que vem propósito dos salmos. Então fica atento aí para você não perder nada, tá bom, pessoal? Lembrando que o canal do YouTube tem toda a programação da Hebron, para quem precisa assistir depois, aí você tem todo o material da Hebron no canal do YouTube, legal? Alimento de as Nações, os cultos de domingo, a luz da palavra, programas específicos aí de testemunho, tudo está no canal do YouTube. Então entra lá, o site, Hebron Igreja Apostólica Internacional. Você vai ver o logo da igreja, entrou lá, você vai ver o logo da igreja lá no canal do YouTube. Se inscreve lá, dá o like, e sempre que acaba o programa, o apóstolo já baixa, edita lá, coloca tudo bonitinho e lança lá. Então você fica atualizado tudo sobre a Hebron. Mãe, telefone da Hebron. Na TV também, às 17. E a TV também, tá, pessoal? Nós temos o nosso canal da TV, que é importante. Aliás, né, a ideia, o futuro é esse, migrar tudo para a TV, por quê? Nós não dependemos de Facebook, né? Você viu, deu problema no Facebook lá, mais uma prova, né? Parou o Facebook, parou o WhatsApp, parou tudo. E nós temos um canal próprio, então nós temos o nosso canal de TV, só que você precisa baixar o aplicativo, né, porque ele é web, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. E aí o que acontece? A próxima vez aconteceu isso aí, nós vamos correr para o canal de TV nosso. Entra na TV, a gente entra ao vivo e acabou, explica o que aconteceu, faz o propósito, que era o propósito do relógio.
a gente, como pegou, a gente estava na rua também, não tinha muito o que fazer. Eu estava fazendo propósito do meio-dia, né, no monte. Mas próxima vez que acontecer alguma coisa semelhante, a gente já vai entrar automaticamente na TV. Viu que aconteceu alguma coisa aí? Logicamente, a não ser que a gente esteja fora da igreja, né? Fora do estúdio. Mas a gente estando aqui no estúdio, a gente já vai entrar ao vivo e já vai atualizar todo mundo. E aí os propósitos a gente faz tudo ao vivo, tá? Legal, pessoal? Glória a Deus. Então aí, compartilha, vai entrando, vai compartilhando. Quem não foi viajar, quem está comigo aí. Livro de Neemias, abra aí então sua Bíblia no livro de Neemias. Eu vou falar um pouquinho de Neemias quando você abre. Vou contando um pouquinho da história para a gente entrar no primeiro capítulo, tá bom? Esdras foi tranquilo, né, pessoal? Super tranquilo aí. Acho que Neemias é um complemento, né, para a gente ver a história. Você vê que nós vamos no finalzinho da história do Velho Testamento. Por quê? Pô, foi para a Babilônia, o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico, né, que é o que é mais tratado, vai todo mundo para a Babilônia, e agora retorna da Babilônia, vai construir o templo. A gente viu que o templo foi construído ali com Zorobabel e Neemias, né, Neemias e Esdras, né. Aliás, Esdras voltou praticamente a parte espiritual. Zorobabel que teve o ênfase ali na construção do templo. E agora a gente vai voltar com Neemias para a reconstrução dos muros. E aí o que acontece? O profeta Malaquias vai dar mais uma instrução aí, e aí nós vamos para o Novo Testamento. Então você vê que aí já é o finalzinho. E tem esse intervalo aí, né, que muitos estudiosos falam, tem outros livros, né, que não são escritos ou inspirados por Deus, né, e aí que algumas denominações aí utilizam, tá? No caso, nós não. Um dia, se Deus preparar, eu vou dar uma aula só sobre isso aí. Nós vamos voltar lá em Martinho Lutero e vamos dar uma analisada em tudo isso aí, tá bom, pessoal? Vamos ver o que Deus prepara. Então vamos lá, livro de Neemias. O livro de Neemias, tanto de Esdras e Neemias, eram originalmente um livro único, tá? Para quem não sabe, era um livro único, foi dividido. Mas Jerônimo, né, em aproximadamente 342 depois de Cristo, né, entre 342 a 400, os dividiu em primeiro e segundo volume, que seria Esdras, na Vulgata, né, tradução bíblica para o latim. Tá? Então aí depois dividiu sendo Esdras e depois Neemias. Pouco tempo depois, a segunda parte foi chamada de Neemias, o nome de seu personagem principal. Neemias significa o quê? Jeová conforta. Portanto, a tradição hebraica atribui a autoria do livro ao sacerdote e escriba Esdras, que teria utilizado fontes pessoais suas e de Neemias para escrever os livros que levaram seus nomes. Então, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias, então seria escrito por Esdras, né? E aí ele pegou, obviamente, aquilo que ele viveu, né, no livro dele, e Neemias ele pegou aquilo que foi contado da história de Neemias, com particularidade daquilo que Neemias relatou para ele. Então, como se Neemias fosse ditando, ele fosse escrevendo alguma coisa semelhante a isso. Tá? O livro narra a restauração de Jerusalém, de seus muros e de suas portas, sob a direção de Neemias, em 445 a.C. Santa cidade de Jerusalém, em ruínas, provava o descaso do povo. Por quê? Tinham despreocupado com o templo e agora no tempo de Neemias, despreocupado com a reconstrução dos muros, que significava o quê? Proteção para a cidade. Neemias foi nomeado governador da Judéia pelo imperador persa e pouco tempo depois veio a Jerusalém em 445. Além disso, Artaxerxes lhe deu uma escolta militar, fundos do governo para ajudá-lo na reforma da cidade. Cartas escritas em papiros foram encontradas no Egito, na ilha de Elefantina, no rio Nilo, que afirmam que Sambalat, o homem que liderou a oposição, viveu durante a época de Neemias. Você vê que encontraram papiros, né? Isso aqui é só um adendo, né? Não está na Bíblia, obviamente, mas aqui tem papiros que foram encontrados aí que relata realmente que Sambalat foi o cara que dificultou a história de Neemias, viveu naquele tempo. Logicamente, isso é para os fariseus aí que não acreditam naquilo que está escrito na Bíblia, né? Para a gente não tem dúvida nenhuma, né? Aquilo que está escrito, amém, acabou. A descrição que está registrada nos papiros de Elefantina a respeito da situação política global também coincide com os relatos do livro de Neemias. Então aqui, obviamente, pessoal, historiadores, você vê aí vários historiadores na internet, enfim, os caras vão lá, escava e acha, como acharam eu estava vendo uma vez uma reportagem falando sobre Jericó, que os muros de fato caíram
para frente e não para dentro, como seria o normal. Quem está de dentro não vai empurrar o muro para fora, né? Não faz sentido, né? Seria fazer o quê? O muro cair para dentro, os muros que de fato caíram para fora, viram escavações. Então tudo isso, logicamente, o que acontece? Os historiadores querem dar cada vez mais veracidade para aquilo que está escrito. Agora, para nós que somos servos de Deus, isso aqui não tem dúvida nenhuma. Aquilo que está escrito, pessoal, para nós servos de Deus não tem que ter dúvida, né? Nós temos certeza. Amém? Então Neemias tinha um coração voltado para Deus, era um homem espiritual de oração, intercessão e jejum, e não se conformava com a situação de destruição da cidade e do povo. Reconstruídos os muros e as portas de Jerusalém, Neemias restabelece o ofício sacerdotal, a guarda da cidade e promove a leitura do ensino claro e puro da lei de Deus ao povo, trazendo grande arrependimento, confissão de pecados, e que culminarão com a renovação da aliança entre Judá e o Senhor. Então isso aqui é um resumo daquilo que ele vai fazer. Então você vê que Neemias, é interessante no livro de Neemias, a preocupação dele não era só com os muros reconstruídos, as portas colocadas. Você vê que ele vai além disso. Quando acaba, ele vai fazer uma limpeza no templo, ele tira lá, né? Tira a tobista na câmara de suprimento, ele começa a trazer o ofício novamente, chama os levitas que tinham se perdido no meio do caminho, que não tinha dizimista para pagar, e coisa e tal. Nós vamos ver isso ao longo dos próximos dias. Mas o que acontece? Só para você entender o resumo. E aí no final ele vai cuidar dessa parte espiritual. Então você vê que ele começou a obra e termina o quê? Fazendo uma limpeza espiritual. Importante porque não estamos falando de um profeta, diferente de Esdras, que fala também sobre a parte espiritual, mas era um cara que era um escriba, né? O cara foi lá para resolver justamente a parte espiritual, ensinar o povo. Então é interessante ver o posicionamento de Neemias, para mim lindo demais, né? Então vamos lá, capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém. Vamos ler o versículo 1 só. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Então vamos lá, vamos entender aqui o que é esse ano, essa data. Por que eu quero parar aqui já no primeiro versículo? Porque tem informação importante sobre quando ele recebeu, né, a situação de Jerusalém e quando ele vai falar com o rei Artaxerxes. Muita gente confunde. Por que eu falo para vocês, à luz da palavra, o intuito? Eu sei que às vezes você vai pegar uma passagem e falar, mas eu já conheço, bispo, essa passagem. Amém que você já conhece. Mas tem detalhes que muitas vezes passam pelas pessoas que, por exemplo, numa ministração, às vezes a gente não está preocupado, dependendo da ministração, o foco da ministração que o Senhor dá, não está preocupado com a data em si. Mas quando você vai estudar, faz uma diferença muito grande, porque você vai ver que às vezes de um versículo para outro, se passaram muito tempo. Então aqui quando a gente vê a situação de Neemias, por exemplo, nós vamos ver agora, não é que ele recebeu a notícia, ele chorou e no dia seguinte ele foi falar com o rei. Não foi nada disso, então ele vê que teve um tempo. Por isso nós vamos parar no versículo 1. Então vamos lá. Ano 20º refere-se ao 12º ano do reinado de Artaxerxes I, o longânimo, que foi de 464 a 424, obviamente antes de Cristo. Em 444, Artaxerxes era o mesmo rei persa que havia delegado poderes para Esdras a fim de que voltasse para Jerusalém. Então veja que aqui é o mesmo que deixou que Esdras voltasse para Jerusalém, ok? Então vamos lá. A cidade de Suzã ficava a cerca de 240 quilômetros ao norte do Golfo Persa, atualmente o Irã. A fortaleza ou palácio real fortificado foi construído sobre um local mais alto. A cidade servia como uma residência de inverno para os monarcas da Pérsia. Então, logicamente, naquela época tinha mais cidades. Quando você vê que um dominou a cidade do outro, o que acontece? Ele passa a ter aquela cidade como base dele. Então você vê que tinha a base Suzã, que era dos persas, Ecbatana, porque tinha os medos, né? Os medos, como são chamados, né? E depois nós temos o que? A Babilônia, porque dominou todos ali. Então tinham várias capitais. Então o que acontece? Por isso você vê que Ciro estava num lugar, Dário estava em outro, Artaxerxes nós vamos ver que estava em outro lugar. Então cada rei fica num lugar, tem que morrer, você levantava outro para colocar lá. Ok? Suzã é famosa também pela história bíblica, no lugar da qual Daniel recebeu a visão do carneiro e do bode. Lá em Daniel 8, nós vemos que ele está exatamente nessa cidade quando ele recebe essas visões. Então Nabucodonosor já tinha morrido, já estava um no outro. Lembra que Dário vai lá na cova ver se ele tinha sido comido, estão lembrados?
Falei recentemente sobre isso. Ah, não, mas foi uma ministração de domingo, aí, acho que no meio da semana. Mas enfim, a gente lembra lá que nós estudamos Daniel já. Então foi exatamente nessa cidade aqui, ok, pessoal? Recebeu a visão do carneiro e do bode. E como o lar de Mordecai e Esther também. Então Suzã faz parte de muitas histórias aí. Um importante onde Daniel recebe as visões e também onde acontece a história de Esther e Mordecai. Amém? Anani, irmão de Neemias, tinha visitado Jerusalém e retornado para Suzã. Essa viagem, que abrange quase 1.600 quilômetros, só de ida teria levado pelo menos 4 meses. Lembra que a gente fala que as coisas demoram? Por quê? Quando pegou o decreto, que foram verificar se podia voltar a construir, se quem tinha autorizado a construir o templo, lembra? Que eu ministrei para você semana passada. Você vê que por que demorava? Porque o cara pegava uma carta aqui, né, um papiro que seja, mandava lá, ia alguém até lá, ia se verificar. Aí o que acontece? Por que demorava às vezes até um ano? Porque às vezes não estava lá, estava na casa de veraneio, como a gente fala, né? A casa de campo, né? O que acontece? Vai até a casa em outro lugar, vai ver onde está, certificava, voltava um decreto até aquela cidade. Nesse meio tempo, uma obra poderia ser embargada ou até mesmo continuar esperando a resposta, possivelmente parar depois ou permitir que ela continuasse. Então, muita coisa acontecia nesse meio do caminho, né? Então, ela teria levado aí aproximadamente 4 meses. Esdras e sua caravana levaram 4 meses na viagem de ida e volta da Babilônia para Jerusalém. Neemias estava preocupado com os povos, né, com o povo judeu e com Jerusalém. A vida era difícil para o povo em Jerusalém, em grande parte devido às condições do muro da cidade, porque não tinha proteção, entrava quem quer, né? Então, seja forasteiro ou estrangeiro, como queiram, né? E até a gente viu que muitas viagens o povo roubava, saqueavam eles, né? Tanto que em algum Neemias, quando vai, pede os guardas para ir com ele, lembra? Esdras não pediu, porque tinha falado que Deus era maravilhoso, coisa e tal. Não tinha como ele chegar lá depois pro rei e falar, ó, me dá a guarda. Eu falei, por que você quer guarda? Você tem o seu Deus aí que, né, pode acender a ira dele e resolver esse problema. Mas sabe que as viagens não eram fáceis. Então, uma cidade sem muro também ficava uma cidade vulnerável, né? No Antigo Oriente Médio, o muro de uma cidade fornecia proteção aos habitantes e, conforme criam, era um sinal de proteção de Deus, ou dos deuses, dependendo da cultura, né? Por aquele povo, cultuado por aquele povo. Logo, estando arruinado o muro de Jerusalém, envergonhava também seu nome de Deus. Neemias chorou e lamentou o ocorrido, e ele estava de fato profundamente abalado. Afinal, sem o muro, Jerusalém ficava vulnerável a ataques. As riquezas do tesouro do templo, porque já tinha voltado os tesouros, lembra? Que Zorobabel trouxe um pouco, Esdras trouxe o restante aí, né? Inclusive, fala-se até de toneladas, quer dizer, tudo aquilo que tinha sido levado por Nabucodonosor tinha voltado. Então, uma cidade sem muro podia ir lá e saquear todo o tesouro, né, do Senhor. Seria uma tentação para os inimigos de Israel. Neemias clamou ao Senhor, Senhor Deus dos céus. Ele reconheceria ali o governo de Deus sobre o mundo, incluindo sua soberania sobre a região pagã que estava sobre Neemias, no caso Suzã, o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Ele não sabia bem o que fazer, então começou a orar e a interceder fortemente pelo povo de Israel. Ele confessou os pecados cometidos pelo povo e lembrou o Senhor de suas promessas. Então você vê que quando chegou a história para ele, o irmão começa a contar a história para ele da cidade de Jerusalém, ele de fato não sabia ainda o que fazer, porque pensa, o cara começa a ouvir muita história, o que eu vou fazer? Eu não sou pedreiro, eu não tenho poder financeiro, não tenho poder, né, autoridade para fazer nada. Então você vê, mas o que ele faz? Ele começa a orar ao Senhor. Ele não tinha, mas ele sabia quem tinha. E vai orar para Deus para ver o que Deus poderia fazer. Então você vê que ele clama a Deus. E o que é interessante de Neemias, que eu acho lindo ele, um posicionamento quase como de um sacerdote mesmo, você vê que ele entra na presença do Senhor e ele confessa o pecado. Como se ele mesmo tivesse pecado. Ele se inclui em tudo isso. Porque olha o que está lá, né? Deixaram lá, abandonaram, ele se incluía nisso, porque não estava lá para construir. Uma coisa era o cara tentar não conseguir, então não tinha culpa, mas ele também não tinha responsabilidade lá. E aí o que acontece? Ele entra diante do Senhor e fala isso. E mais, e começa a lembrar o Senhor das promessas que foram feitas. E a gente sabe que tem alguns camaradas na Bíblia que foram diante do Senhor, foram clamar sobre o memorial que tinham diante do altar do Senhor e sobre as promessas. E tiveram uma história completamente transformada.
Então, pera um pouquinho, porque ele foi falar para o Senhor prometeu uma terra prometida, o Senhor prometeu isso, o Senhor prometeu aquilo, foi clamar diante do Senhor. Ele não sabia, afinal, o que fazer. Ali começava a edificação dos muros. Por quê? Ele não sabia bem o que fazer, então começou a orar e interceder fortemente por Israel. Ele confessou os pecados cometidos e lembrou o Senhor de suas promessas. Ali estava começando a edificação dos muros. Tudo se define primeiro no quê? No mundo espiritual. Então a obra estava começando aqui por quê? Porque primeiro começa no mundo espiritual. Eu preciso de uma autorização do Senhor, precisa dar ordem para que as coisas aconteçam. Quando a gente fala assim, olha, numa ministração, a palavra saiu do altar do Senhor, às vezes o Senhor dá um prazo para ela acontecer. E às vezes o Senhor fala, dê a ordem já saiu do céu. Só acontece o quê? Primeiro no mundo espiritual, depois vai acontecer no mundo material. Então não necessariamente vai acontecer amanhã, mas a ordem foi dada. E a guerra aqui, a construção começou ali, onde ele vai pedir diante do quê? A parte espiritual, diante do Senhor. O Senhor dando ordem, aí vai acontecer no mundo material, como de fato nós vamos ver. Amém? Tudo se define então primeiro no mundo espiritual, e então acontece no mundo material. Neemias teve entendimento e exerceu sua autoridade ao chamar para si a responsabilidade até dos pecados não cometidos por ele, além de reivindicar as promessas. Então, a responsabilidade para si e fazer aquilo que tem que fazer, assumir a responsabilidade e fazer aquilo que era preciso ser feito. Então Neemias fez o quê? Pediu a Deus que olhasse para ele e ouvisse enquanto orava. A intenção dessas palavras era encorajar aquele que estivesse orando, pois o Senhor não cerra seus ouvidos nem seus olhos para o seu povo. Então ele sabia que Deus iria ouvir, que Deus não iria ficar calado diante da situação. Então aquela história, quem caminha com o Senhor, com ele andar, sabe que se você vai clamar ao Senhor, a resposta vai vir. Você clama, às vezes não vem do jeito que você quer, ou a resposta que você quer, mas a resposta vai vir. Então nós vamos clamar, nós vamos assistir a ministração e o Senhor vai falar de uma forma que a gente entenda muito bem. Depois de confessar tanto o seu pecado quanto o do povo, Neemias lembrou o Senhor acerca que ele mesmo tinha dito: eu vos espalharei entre os povos, que era o que tinha acontecido. Ele espalhou o povo, foi parar tanto na Babilônia. Pois bem, essa é uma alusão ao concerto de Deus lá em Levíticos capítulo 26. O próprio Neemias havia nascido na Pérsia, uma nação distante, porque o Senhor tinha cumprido essa promessa, ou seja, espalhou o povo e ele era fruto disso, tanto que nasceu na Pérsia. O Senhor havia prometido que se os israelitas se voltassem para ele em obediência, o Senhor iria juntá-los mais uma vez na terra deles. Então Neemias se dirigiu a Deus, sabia dessa promessa, se dirigiu ao Senhor como Deus que mantém o conserto e confessou os seus pecados e o do povo, porque a lei exigia o quê? Confissão. Quando você vê lá em Levíticos capítulo 16, a lei é muito clara, exige o quê? Confissão. Então não dá para a pessoa fazer um pecado e ficar quietinho e não falar nada, ela precisa confessar, precisa ver o que? Uma confissão. Então ele se apoderou do quê? Como fosse um advogado, ele foi na lei buscar aquilo que dava subsídios para ele para conseguir diante do Senhor aquilo que ele queria. Mas ele foi o quê? Diante da lei, daquilo que Deus tinha prometido. Então o Senhor falou que se a gente confessasse, e o Senhor prometeu que reuniria o povo de novo. Pois então nós estamos aqui, confessando, eu quero confessar, quero pedir perdão, e quero que em obediência, me comprometo de obedecer e coisa e tal, para que o Senhor reunisse o povo. Só que isso era a parte dele, ele tinha que fazer o quê? Todo o povo entrar nessa mesma sintonia, porque existia uma promessa, que todo o povo, em obediência, o Senhor reuniria todo o povo novamente. Então você vê que ele não foi de mãos vazias e ele conhecia as Escrituras. Você está vendo o quanto é importante a gente conhecer as Escrituras? Às vezes a gente não vive algumas coisas, por quê? Porque a gente não conhece, não tem conhecimento. Não sabe como entrar na presença do Senhor. A gente fala direto, as pessoas querem entrar e sair, e às vezes entra e sai realmente sem entender nada, sem viver nada, por quê? Não sabe como entrar na presença do Senhor. A Bíblia ensina muito claramente. Você vê que Neemias aqui vai dentro da palavra diante do Senhor. E é isso que nós temos que fazer através do conhecimento. O profeta Oséias não fala que a gente peca, a gente padece por falta de conhecimento? Nós não podemos padecer por falta de conhecimento, precisamos adquirir conhecimento. Amém? Então lembrou o Senhor de suas promessas, fazer com que Israel, de sua promessa, fazer com que Israel retornasse para a terra. A última intenção do concerto divino não era apenas fazer o povo regressar, mas fazê-lo voltar ao lugar aonde o Senhor estabeleceu
seu nome, quer dizer, não era só trazer para qualquer terra, era para trazer para a terra de Jerusalém, onde o Senhor estabeleceu ali o nome dele, onde lá era o templo, né, do Senhor. Então não era trazer para qualquer lugar, obviamente, né? Para que isso acontecesse, muito precisava ser feito. Logicamente, a obra estava só no começo. Então, mesmo sendo verdade que algumas pessoas tinham retornado para a terra e que o templo tinha sido reconstruído, permanecia o fato de que o muro de Jerusalém estava em ruínas e o povo estava sob repreensão. Nesse sentido, Jerusalém ainda não tinha sido restaurado. Então, quer dizer, o templo estava pronto, mas toda a Jerusalém ali não estava totalmente restaurada. Tinha repressão muito grave, principalmente do povo estrangeiro e dos samaritanos, como a gente vê aí, né, o Sambalá, Gesem e Tobias aí, né, e fora a profetisa Noadia, a profetisa de mentira. Vamos ler o versículo 10 e 11 aí. Estes ainda não são teus servos, e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que te agradam de temer o teu nome, e concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então você vê aqui que ele pede que o Senhor concedesse para ele entrar na presença do rei hoje. Vamos lá. Neemias, apesar de desfrutar do conforto do palácio, que ele fala que ele era um copeiro, então um copeiro naquela época vivia sustentado pelo rei. O cara não podia ficar solto, gente. Entenda? O cara experimentava aquilo que o rei ia tomar antes. Então o cara que estava sentado ali para servir o rei, que tinha, né, tem estudos que falam, eles eram um cara privilegiado, que eles ouviam tudo quanto era estratégia de reuniões. Porque o cara ficava ali, tudo que ia servir o rei, o cara experimentava antes. Então o cara tinha informações privilegiadas, não era qualquer um que ficava ali do lado do rei. Era igual o atalaia, tinha que ser sustentado pelo rei. Opa! Então, Neemias, o que acontece aí? Havia várias razões, né? Ele precisava o quê? Honrar. Neemias, apesar de desfrutar do conforto do palácio real, em uma posição de honra e responsabilidade, iria pedir ao rei permissão para regressar a Jerusalém, a fim de reconstruir e restaurar a comunidade. Haviam várias razões convincentes para ele permanecer em Suzã, mas ele tinha uma posição respeitada e a sua proximidade constante com o governante da Pérsia, né, no caso o rei, fazia com que ele ficasse a par dos segredos de estados e assuntos pessoais dos governantes. Então, quer dizer, tinha tudo para permanecer ali e ficar quietinho, né, numa vida confortável ali, e não se envolver com a história de Jerusalém. Mas Deus não mandou essa história chegar até o ouvido dele para ele ficar parado, né? Então vamos lá, capítulo 2. Neemias mandado a Jerusalém. Vamos ler do 1 ao 6 aí. Vamos lá. No mês de Nissan, veja que já é outro mês, não é aquele mês como nós lemos no capítulo 1. Presta atenção. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, e se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Porque se o cara não estava doente, por que estava triste diante do rei? Podia ser ali decepado na hora. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me restaria triste o rosto se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Veja que ele orou imediatamente ao Deus do céu. Sabe como aqui a gente vê? Aquele camarada apóstolo sempre fala que ela entra no lugar quando ela vê uma situação que ela fala, já entrei em espírito de oração. Olha aqui. Você vê que ele entrou diante do rei, o rei começa a perguntar o que podia fazer por ele e já entra em espírito de oração. Olha lá. Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao meu Deus dos céus e lhe disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás?
aprove o rei enviar-me e eu marquei certo prazo. Então você vê aqui que ele vai conversar com o rei no momento oportuno aí. Vamos lá. Nissan corresponde a março e abril em nosso calendário. Por quê? Lembrando, o calendário deles é 15 de um mês até 15 do outro mês. É considerado o mês deles. Então, quando a gente fala, você pega os meses dele, vai sempre dar diferença do nosso. Vai dar 15 de um e 15 do outro. Então, seria entre março e abril. Ou seja, 4 meses depois de ouvir o relatório do seu irmão Anani sobre Jerusalém. Então veja que ele não recebeu a informação do irmão e já entrou diante do rei. Então a gente vê ali que ele foi orar, ele chorou, ele clamou. Talvez até ele tivesse pedido para o Senhor o melhor momento de entrar na presença do rei. Ou de que o Senhor desse um sinal para ele qual era o momento. Ou que o Senhor criasse um momento para ele entrar na presença do rei. Então veja que Neemias não foi na sequência. Quando a gente lê essa passagem, por isso que eu falo para você, a gente lê, a impressão que dá é que o cara recebeu, já saiu fazendo e acontecendo. Não foi bem assim. Então o que acontece aqui mostra que ele recebeu só 4 meses depois que ele vai estar na presença do rei. Ele ficou triste esse tempo todo. O rei não percebeu 4 meses esse camarada triste? Por que será? Talvez porque depois de 4 meses ele falou, e agora? Quer dizer, eu estou vendo que nada aconteceu, não consegui fazer nenhum milagre, e aí hoje ele lembrou da história e ficou triste novamente. A Bíblia não relata. Você está entendendo como que muda bastante a história? Né? O rei percebeu a expressão melancólica dele. Né? E Neemias concluiu que esta causa era a tristeza do coração e não uma doença física, porque se fosse doença física, o cara não estaria trabalhando ali. Os monarcas persas acreditavam que sua presença era suficiente para qualquer pessoa ficar feliz. Então, ali ele já poderia ter sido morto imediatamente. Você está triste na presença do rei? O que você está achando que você é? Só de estar na presença do rei, você já tinha que estar feliz, cara, saltitante, ponto, acabou. Olha só. Ainda assim, Neemias estava pronto para pedir que o imperador permitisse a sua ida a Jerusalém, sugerindo que preferia outro lugar a estar na presença do rei. Entre aspas, era o que ele estava dizendo para o rei. Eu prefiro estar em qualquer outro lugar, mas não na presença do rei. A história lá é triste, o trabalho é duro. Você prefere estar lá do que estar na presença do rei? Sendo que quantos gostariam de estar na presença do rei? Entende? Porque a forma, ele falar com o rei não era tão simples, o que ele foi pedir não era tão simples. Podia custar a vida dele, como Esther, se perecer, pereci. Além de tudo, foi o próprio Artaxerxes quem anteriormente ordenou a paralisação dos trabalhos do muro. Quando você pega em Esdras 4, você vai ver que ele foi o mesmo que mandou parar. E depois manda Esdras, depois manda parar, porque chegou uma carta para ele lá dizendo que os judeus eram assim, assado, cozido e frito. Ele não tinha informação, mandou parar a obra. Falou, eu não vou me dispor. E aí a obra ficou parada. Depois que vai lá novamente consultar, e aí fala, não, Ciro tinha dado decreto e volta a obra. Mas depois que o profeta Ageu voltou, Zacarias foi lá, chamaram o povo para a realidade. Estão lembrados? Nós ministramos semana passada? Pois bem. Neemias tinha motivos, então, para temer. Não era tão simples assim. O cara mandou parar a obra lá, você fala agora por causa de construir muro, presta atenção. Após sua oração silenciosa, no versículo 4, como eu acabei de falar, ele entrou em estado de oração, Neemias falou ousadamente pedindo a permissão para deixar o palácio real e viajar para Jerusalém a fim de reconstruir os muros da cidade. E aqui tem um outro fator importante, no versículo 6 aí. Por citar a rainha no versículo 6, é possível que Neemias achasse a presença desta importante na decisão do governante. Porque lembra, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, vamos lá para Esther. Lembra que Esther passava 30 dias, ela não tinha sido chamada? Mas o cara não deixou de 30 dias de jantar, não deixou de almoçar. Ou deixou? Lógico que não. O cara continuava a mesma coisa. Quando o cara chamava a rainha ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Lembra quando o Mordecai fala para ela, você tem que ir? Ela fala, tão somente pereci, né? Se perecer, pereci, mas eu vou tentar. Lembra? Ela bota o povo em jejum e coisa e tal, vai entrar na presença do rei. Aqui a rainha estava na presença do rei. Então o que mostra também que era uma data especial. Que o rei tinha chamado a rainha. Eram os mesmos persas, pessoal. Não mudou nada. Os costumes eram os mesmos. O que valia para Esther, para Radassa, era o mesmo que valia para a rainha agora. E aí está dizendo o quê? Que a rainha estava presente, que fala no versículo 6. Estando a rainha assentada junto dele, me disse. Então será que ele esperou o momento oportuno? Por isso que eu falo. Por que demorou esses 4 meses?
Sabe que ele não esperou o momento oportuno? Sabia que a rainha era a favor dele e ela podia influenciar o rei ou não? A Escritura não deixa claro. Talvez ela demonstrasse boa vontade com relação a Neemias. E ele estivesse esperando por uma oportunidade em que a rainha estivesse presente. Talvez ele estivesse esperando 4 meses até o dia que a rainha estava presente para ele estar triste lá. Esse camarada orou, o Senhor deu uma estratégia para ele, isso é fato. Qual a estratégia deu? Eu não sei. A gente não sabe, a Bíblia não relata, mas uma estratégia o Senhor deu para ele e preparou o momento certo. Tanto que no momento certo ele conseguiu a petição que ele queria. Olha que lindo, né, meu? Fala sério, é lindo demais. A resposta ao pedido de Neemias, né? Artaxerxes poderia ter mandado executá-lo imediatamente e despedido o copeiro achando engraçado tal situação. Pô, você é engraçadão mesmo, você é um palhação, né? Está despedido. Ou até mesmo executar ele de imediato. No entanto, suas perguntas indicam que o pedido já havia sido concedido. Quando eu pergunto para a pessoa quanto tempo você quer ficar lá, sinal que eu vou permitir que ela vá, né? Você concorda? Então já começou aí, já começa a ter um adendo aí. Quanto tempo durará a tua viagem? Já é o fato de Neemias ter respondido rapidamente ao pedido com detalhes específicos, indica que ele estava planejando a viagem. Então o que mostra talvez que nesses 4 meses também, Neemias estava planejando, porque não era só ele pedir para o rei para ele ir. Ele tinha que entender como que funcionava, quanto tempo ia durar a viagem, o que ele ia precisar, qual era o básico para ele ir. Meu, se o cara está indo com o intuito de reconstruir os muros, o cara precisa ter uma base, alguma coisa, estratégia. Então você vê que talvez esses 4 meses também foi tudo isso. Então você vê como que a história é maravilhosa quando a gente para ler ela no detalhe. O que não dá para a gente fazer numa ministração de domingo, que é diferente. Ela tem um outro foco, uma revelação, é totalmente diferente. O rei não só enviou Neemias a Jerusalém, como fez dele governador, como nós vamos ver no capítulo 5. Com a possibilidade de um tumulto no Egito e em Chipre, o rei pode ter decidido que, afinal de contas, Jerusalém precisava de um muro, o que ele embargara, é o mesmo que ele embargara no capítulo 4 de Esdras. Então, talvez até por conta de um tumulto em cidades próximas, o muro faria sentido construir os muros e por isso ele liberou Neemias. E logicamente, ele não ia liberar como que Neemias sabia o que Neemias ia fazer. Não dá para o cara chegar lá assim, vai vir construir um muro, mas quem é você? Eu não sei nem quem você é. Então aqui, a Bíblia não fala qual o momento que ele foi colocado por governador, mas com certeza, se você pegar todos os estudos, mostra que ele já saiu dali como governador. Então, quem tinha poder para dar ele, para colocar ele como governador? Você acha que ele ia chegar uma viagem dessa, ele ia lá, pera um pouquinho, vou voltar, 1 ano para voltar, para pegar uma petição para ele ser governador? Então, né? Neemias sabia que precisava de um salvo-conduto para sua viagem a Judá. Então solicitou ao rei cartas para apresentar aos governantes da além do rio Eufrates. Os planos de Neemias eram detalhados. Ele pediu ao rei permissão para ir, cartas e ainda provisões. Ele requisitou uma carta endereçada a Asaf, o homem responsável pelo jardim do rei, a fim de que ele pudesse obter material para 3 projetos. Aqui ele pede alguma coisa específica. Então ele pede as vigas das portas da cidadela do templo, o muro da cidade e a sua própria casa. Então lembra que constrói a casa dele, ele começa a sustentar o povo? Como? Ele tinha ido como governador. Então você vê que o senhor, o rei aqui, né, o senhor deu ordem, o rei acatou aqui, não foi de qualquer forma. Então ele foi de fato como governador e ali ia ter salário. Você não ia tocar essa obra, gente. Jerusalém possuía muita pedra. A madeira, ela precisava da madeira também. Então por isso que ele pede madeiras lá do jardim do rei. Neemias, né, porque a cidadela era uma fortaleza situada a noroeste do templo, de onde se podia contemplar e projetar a área do templo. Então por isso ele pede essas madeiras, porque ia ser colocada nos tetos, né, ia ter que fazer todo tipo de madeiramento. Neemias recebeu escolta militar durante esse regresso a Jerusalém e em 458 Esdras tinha viajado para a cidade com 1.800 pessoas e levado valiosos tesouros. Então haviam recusado uma proteção do exército. Eu comentei com vocês agora há pouco, lá a gente cita Neemias e aqui nós vamos citar o que? Esdras. Por quê? Esdras tinha falado que Deus era poderoso, que Deus tinha feito,
Então ele não tinha como chegar para o rei e falar, me dá guarda, porque ele falou, meu, você tem um Deus aí maravilhoso que faz acontecer, por que você precisa da minha escolta? Aqui já diferentemente dele, o que faz aqui Neemias? Neemias pede escolta, porque ele não podia chegar lá de braço aberto, né? Então o que acontece? 14 anos mais tarde, Neemias fez então a mesma viagem com um grupo menor e sem transportar nenhum objeto valioso, mas mesmo assim, Artaxerxes lhe enviou uma escolta. Lá estava com tesouro, com ouro, com tonelada, e aqui o cara não está, mas vai com a escolta aqui, né? E uma coisa também que a gente vê que Neemias aqui era muito querido pelo rei, né? Isso é fato. Como Neemias regressou a Jerusalém, com uma carga menor do que a de Esdras, transportou em sua viagem, supõe-se que ele tenha feito o caminho mais curto de Suzã para Tatimor, atravessando Damasco e seguindo então pelo vale do Jordão para Jericó. Por quê? Menos pessoas, não tinha tanto peso, não tinha tantas toneladas como foi na época de Esdras com 1.800 pessoas. Então o caminho tinha que ser outro completamente diferente. Ele e seu grupo teriam, portanto, evitado a comunidade samaritana e chegando a Jerusalém sem nenhuma oposição. Se esta foi a intenção deles, não funcionou. Por quê? Porque Sambalá era o governador de Samaria e Eronita, que se refere a Bet-Heron, sua cidade. Tobias talvez fosse secretário e conselheiro particular de Sambalá. Então, quer dizer, ele evitou passar por Samaria, mas o governante de Samaria aqui, né, o Sambalá, estava fazendo intriga e ia até lá. Então não adiantava muita coisa ali. Tentou evitar, mas não teve muito jeito. Na época de Neemias, os amonitas, que a gente vê lá em Gênesis 19, tinham avançado para o oeste da terra deixada desocupada por Judá. A possibilidade de uma comunidade judaica forte em uma nova Jerusalém, fortificada, pareceu algo ameaçador aos amonitas. Por isso que você vê que alguns se juntaram com os samaritanos. Porque voltaria o povo de Judá, meu, ameaça para a gente. Então o povo começou a se reunir. E os samaritanos, a gente sabe que eles tinham a rixa deles, porque o povo judeu não gostava do samaritano, em função da mistura que eu já ensinei vocês, ok? Neemias anima o povo a reedificar os muros. Então Neemias chega lá agora e vai conversar com o povo. Vamos ler o versículo 11 ao 15 aí. Diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, e então à noite me levantei, e a uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, do açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse com o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros e voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Então aqui ele vai fazer o quê? Um reconhecimento do local. Interessante que a gente, quando ministra essa passagem, a gente fala, olha como que ele vai fazer. Ele vai conhecer, né, como é que é, contra o que ele vai lutar, e em silêncio. Quando a gente ministra essa palavra no domingo, por exemplo, o que a gente vai dar um ênfase aqui? Que ele não saiu falando para todo mundo o que ia fazer, não saiu, né? A gente tem mania, a apóstola ministrou ontem. Recebe uma palavra, guarda esse de oração, né? O que o profeta Eliseu citou ontem, né? Do profeta Eliseu falando para a viúva, pega lá, entra, fecha a porta, faz segredo, não precisa contar para ninguém. Vai lá, pega a vasilha, o que você quer vasilha? Eu quero vasilha emprestado, acabou, me dá a vasilha. Presta a vasilha e eu te devolvo. Leva para dentro da casa, faz um milagre, mas não precisa contar para todo mundo. Aqui Neemias fez o quê? Saiu na surdina, foi lá entender o que, né, pegar as estratégias, ver como é que estava o terreno e voltar. Não falou com ninguém. Neemias chegou a Jerusalém, vindo do norte, ele teria avistado aquele lado do muro ao aproximar-se da cidade. Se ele vivia na área sudoeste dela, teria tido tempo suficiente para observar o muro ocidental. Por isso ele entra por uma porta específica. As únicas pessoas que tinham conhecimento dos planos de Neemias eram os poucos homens que com ele haviam feito a secreta viagem noturna. Neemias encorajou todo o povo a juntar na reconstrução dos muros da cidade. Então ele fez ali o caminho à noite, com aqueles poucos homens ali, para entender a situação da cidade. Neemias enfatizou que não era a sua ideia de reconstruir o muro de Jerusalém. Antes, o plano chegou até ele, vindo do Senhor. Então o que ele quis dizer? Eu não tinha plano de reconstruir muro nenhum. Só que o Senhor chegou até mim, os planos de Deus chegou até mim. Quando? Quando o irmão dele vai até ele relatar essa história.
Olha que lindo. Como o cara entende automaticamente o que Deus estava falando, tratando com ele, tratou no coração dele naquele momento. Fala sério, isso não é lindo. Em resposta ao desafio desse servo de Deus, o povo declarou: levantemo-nos e edifiquemos. Quando ele conta o que ele veio fazer, a forma que ia fazer, ali chamou todo o povo e o povo falou: tudo bem, levantou todo o povo, falou: vamos edificar esses muros. Até, né, chegar às oposições. Vamos lá, versículo 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então aqui já começou a primeira coisa, fazer o quê? Sambalar, os caras foram fazer o quê? A guerra psicológica. E a Bíblia relata várias guerras psicológicas, porque se ganhavam muitas guerras naquela época psicologicamente. Então, a TV parou, posso depois poder dar um look aqui. Muitas guerras eram ganhadas psicologicamente. Aqui era mais uma que estavam tentando ganhar psicologicamente falando, né? A mesma acusação que havia sido feita contra o povo judeu na época de Zorobabel, em Esdras 4, Neemias ignorou seus adversários quando esses os acusaram de rebelar-se contra o rei, e afirmou que Deus estava envolvido no seu trabalho. O motivo de Neemias não era a rebelião contra Artaxerxes, mas a submissão ao Senhor. Você vê que aqui tentaram fazer a mesma coisa que fizeram com Zorobabel lá. Tanto que foi parar ter Artaxerxes parou a reconstrução. Só que aqui o que eles não sabiam é que Neemias indo para lá com autorização do rei Artaxerxes. E o rei estava autorizando ele fazer a obra. Mas queriam fazer a mesma coisa. Você vê que Satanás, ele não cria nada novo. Ele vai tentar aquilo que já funcionou lá atrás. O que tinha funcionado lá atrás? Conseguiram embargar a obra por quase 17 anos. O que queria fazer aqui? Agora embargar a reconstrução dos muros. Ou seja, a mesma estratégia novamente. Satanás, ele não vai copiar, não vai fazer nada novo. Vai fazer aquilo que já funcionou. Olha só. A mesma acusação havia sido sofrida então lá atrás. Neemias ignorou seus adversários quando esses os acusaram de se rebelar contra o rei. Afirmou que Deus estava envolvido no trabalho. O motivo de Neemias não era a rebelião contra Artaxerxes, mas a sua submissão ao Senhor. Neemias ressaltou que os samaritanos e os estrangeiros não tinham lugar em Jerusalém. Da mesma forma que eles quiseram ajudar lá atrás, os samaritanos quiseram ajudar o Zorobabel, construir o templo, e falaram: não, a gente precisa da ajuda de vocês, não quero estrangeiro mexendo aqui. Aqui a mesma coisa acontece com Neemias. Neemias não quer ajuda deles, não quer nada deles. Mesma coisa se repete aqui novamente. Vamos ler aqui agora capítulo 3. Deixa eu ver se dá pra gente ir. Tá. 10 minutos, 20 minutos, capítulo 3, que é pequenininho aí. Que fala das portas. Capítulo 3. Os que trabalharam na reedificação dos muros. No capítulo 3, descreve a distribuição de trabalho para a restauração dos muros e das portas organizadas por Neemias. Eliasibe, o sumo sacerdote, e outros sacerdotes foram os primeiros a iniciarem a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nessa época não havia reis nem juízes em Israel. Eram sacerdotes que lideravam o povo. Então não tinha muito o que fazer, não tinha rei mais, né? Lembra que depois que foram para a Babilônia acabou com tudo isso. Só ia ter rei de novo com a vinda do grande Messias, né? Inclusive, eles e o sumo sacerdote construíram a Porta das Ovelhas, a qual ficava ao lado nordeste de Jerusalém, ao norte do templo, e era usada para levar as ovelhas ao templo, a fim de serem sacrificadas. Já ministrei várias vezes as portas, tá, pessoal? Fiz ministrações só das portas, 2 portas por vez. Quem está com a gente na Hebron já pegou algumas ministrações no mês aí que eu fiz só sobre isso aqui. Os sacerdotes sabiam que, ao menos que Deus abençoasse a cidade com a sua presença, nenhum muro ou nenhuma porta manteria o povo em segurança, né? Na verdade era Deus. Uma das principais estradas que passava por Jerusalém entrava na cidade através da Porta do Peixe. Lá em 2 Crônicas 33 fala dessa porta. O mercado de peixe ficava próximo ao portão e os comerciantes de Tiro, né, do Mar da Galileia e de outras áreas de pesca entravam por ela para vender os seus produtos. Então você vê que cada porta tinha um significado. Uma entrava as ovelhas, uma entrava o povo, uma entrava o sacerdote, a outra entrava o comércio, a outra entrava a cavalaria. Você está vendo como que é interessante? A obra não era bagunçada? Presta atenção. Os líderes de Tecoa eram preguiçosos e não ajudavam esses homens e foram os únicos que não apoiaram o projeto de reconstrução
dos muros de Jerusalém. Então esses aqui resolveram não ajudar em nada. A porta velha, como designa seu nome, era antiga e talvez uma das primeiras portas da cidade do templo, que era a antiga Salém, que a gente vê lá em Gênesis 14, que posteriormente se tornou Jerusalém, cidade santa, onde estaria o templo do Senhor. Esta porta seria um marco histórico à velha Jerusalém para que o seu povo lembrasse de toda a tradição do seu povo. A porta do vale, como o seu nome diz, dava para a frente de uma parte baixa ao lado de Jerusalém, conhecida como Vale de Inom. Nós vimos isso aí em Jeremias capítulo 19. Era um lugar marcado pela dor, onde aconteceram rituais idólatras e sacrifícios humanos. Por isso a palavra Inom, que pode significar inferno ou vale de matança. Onde matavam crianças, entregavam holocaustos, sacrifícios filhos. Inclusive teve reis que entregaram, o rei Manassés entregou seu filho em sacrifício. Foi aqui nesse vale de Inom. Muito triste. Era um lugar escuro e encharcado, perigoso e principalmente à noite. Foi pela porta do vale que Neemias saiu e entrou em Jerusalém para contemplar a cidade destruída e lamentou sobre todas suas ruínas. Porta do monturo era por onde as pessoas levavam o lixo para fora da cidade, do vale do Cedron, onde lançavam tudo que deveriam ser queimados. Em 2 Crônica 30 aparece isso aí também. No vale de Cedron se jogavam os ídolos de tudo o que havia de ser destruído. Nesses monturos, Neemias encontrou as portas de Jerusalém queimadas. Então aqui, até onde saía aquilo que ia ser queimado de idolatria, tinha uma porta específica. Porta da fonte foi encontrada por Neemias totalmente destruída. Esta porta ficava próxima à fonte de Gion, que fornecia água para a cidade de Jerusalém, e na entrada da cidade de Davi, perto do tanque de Siloé, muito conhecida. Em João, capítulo 9, fala sobre esse tanque de Siloé. Na consagração dos muros, o povo subiu sobre a muralha, porto da porta da fonte, para louvar a Deus e contemplando a restauração da cidade, como nós vamos ver depois em Neemias 13. O rei Ezequias fez um muro de proteção ao redor da fonte de Gion. Por quê? Achando que poderia ser atacada, ele fez um cerco lá, para que ela não fosse avistada pelos inimigos, nem servisse de alimento para eles. Porque quando fazia o cerco, a principal preocupação era o duto de água, né? Porque como que você ficava cercado lá, uma cidade sitiada 1 ano, 2 anos, sem água? Então o que ele fez? Ele fez os muros lá e escondeu a fonte para que ninguém visse a fonte, né? Olha só, vamos ler 16 e 17 aí. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, vamos lá. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bezur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude de artificial e até a casa dos heróis. Depois deles, repararam os levitas, Rezum, filho de Banai, os filhos de Alá de Abazias, maioral da metade do distrito de Keila. Então aqui já começa os levitas também botar a mão na massa aí. Nesse texto começa a mostrar alguns que fizeram os reparos entre os levitas. Depois os compatriotas até a entrada da casa do muro sacerdotal de Eliasibe. Daí então os reparos foram feitos pelos sacerdotes que habitavam nas campinas, ou seja, nas redondezas. E aí depois a porta das águas. Ficava próxima à porta da fonte. A cidade naquele tempo não tinha água encanada. Todos os dias as pessoas precisavam ir buscar água suficiente para a sua família. A porta das águas foi restaurada pelos servos do templo, pessoas consagradas a Deus. Haviam torres perto da porta das águas, porque ali estava a principal riqueza da cidade. Se os inimigos tomassem, tiraria o seu sustento e enfraqueceria o seu povo. Então era uma porta importante, porque dava acesso à água, né, meu? Sem água, como eu acabei de falar para vocês, o que seria essa cidade? Por isso ela também era chamada Porta de Efraim, que significa prosperidade. Foi próximo à Porta das Águas que Neemias reuniu o povo para ler as escrituras, nós vamos ver lá em Neemias 8. E também por onde o povo subiu para consagrar os muros de Jerusalém. A Porta dos Cavalos era o local onde o exército entrava na cidade e de onde se organizava para sair para as batalhas. Esta porta foi restaurada pelos sacerdotes, que abençoaram Jerusalém como um lugar de vitória. Os cavalos também eram usados para levar as cargas e tudo que fosse pesado.
Porta do Oriente, ou Leste, ficava próximo ao templo. Em 2 Crônicas 31 fala dessa porta. Acredita-se que foi por esta porta que Jesus entrou em Jerusalém com um jumentinho, como está lá em Mateus 21. O profeta Ezequiel viu os querubins perto da porta oriental também e profetizou. Nós vimos lá em Ezequiel 10. Hoje, quando se contempla os muros de Jerusalém, de frente ao Monte das Oliveiras, pode-se ver uma grande porta fechada. Provavelmente era um outro formato do templo de Neemias e depois que foi reformulado. Existem profecias relacionadas ao Messias neste local. Zacarias, nós vemos profecias sobre esse local aqui, que foi um dos lugares mais frequentados por Jesus. Em Lucas 22 fala, né, sobre essa passagem. Quando Jesus subiu aos céus, estava de frente para esta porta no Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1 fala também sobre isso. A porta do Oriente é chamada hoje de porta dourada, porque as pedras da muralha refletem o sol. Os muçulmanos que invadiram Jerusalém por séculos fizeram um cemitério nesse lado da cidade, do lado de fora dos muros, e por isso os judeus fecharam, considerando o lugar impuro. Porta da Guarda ficava no local onde os soldados se reuniram como um quartel e se distribuíam para proteger as demais portas das torres da cidade. Próximo também havia um pátio do cárcere, onde ficaram os prisioneiros. Quando a muralha restaurada de Jerusalém foi consagrada, uma parte do povo caminhou levando sobre os muros e pararam sobre a porta da guarda, para então se encontrar em frente do templo. Então aqui fala sobre algumas portas. É interessante que não fala sobre todas as portas, tá? Tanto é que quando eu dou o estudo sobre as portas, eu relato todas as portas. Aqui nesse capítulo 3, não fala sobre todas as portas, mas fala sobre algumas sobre aquelas que estão relacionadas no capítulo 3, ok? Amém, pessoal? Então tá aí, nós vimos aí capítulo 1, 2 e 3, na quarta-feira a gente vê 4, 5 e 6 aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, comecinho de Esdras aí, né, que a gente vê que ele está começando a obra, né, conseguiu permissão para ir, e é interessante você entender como que foi tudo isso, como que ele chegou lá, né, e o mais importante, cada um com o seu ofício para fazer. Só que aqui parece que está indo tudo lindo e maravilhoso, é só o começo, agora vão vir as oposições. A gente viu que o cara falou, o primeiro foi o quê? Psicológico, não funcionou, ele não parou. Agora vão vir as mais pesadas, cada vez mais, né? Satanás vai usando. Usou uma, não funcionou, ele vai usar outra estratégia. Então Neemias está só no começo daquilo que ele foi lá para fazer. Então nós vamos ver muita coisa até o final de Neemias. E eu quero convidar você a estar toda segunda e quarta comigo para aprender o livro de Neemias em nome de Jesus, amém? E depois você acabando o livro de Neemias, né, acabando esse ano, que você possa voltar lá em Gênesis, ou se você domina bem Gênesis, começa pelo menos ali em Primeira Reis, né, e começa a ver história, né, para você conhecer os detalhes de como que chegou até aqui. O cativeiro assírio, que muita gente não conhece, porque a separação das tribos, eu sempre estou explicando, sempre que eu dou uma palhinha sobre os samaritanos e o povo de Israel, né, o porquê dessa diferença, as divisões, quando fala Israel, quando fala Judá, sempre eu dou uma palhinha sobre isso, mas a gente precisa entender. E a melhor forma de entender é você voltar lá, né? O certo seria você pegar ali Gênesis e vir direto, né? Não deu, então, ou não dá tempo, pega ali pelo menos Samuel, né? Depois de Samuel ali Juízes, pega Juízes, vem de Juízes para cá e vai vindo. Eu tenho certeza que você vai avançar bastante. Eu acho que até ter uma ideia boa do Velho Testamento, tem que começar aí, é um bom caminho para começar. Amém, pessoal? Glória a Deus, queria agradecer a presença de todos, bora orar para todo mundo descansar, que você tenha um ótimo feriado amanhã em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita o teu povo poderosamente, Senhor, restaura cada um, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toque, cure, liberte, restaure e avive o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra possa chegar aos quatro cantos dessa terra, que o seu povo não peque mais por falta de conhecimento, Deus, em nome de Jesus. Visita poderosamente aqueles que viram aqui comigo online, Pai, aqueles que vão ver na retransmissão, da mesma forma sejam tocados, curados, libertos e restaurados, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, pessoal. Obrigado pela companhia. Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Como? Em aliança com Deus. Não esqueça,
Amanhã espero vocês que hora? 7h30 da manhã. Alimento Diário das Nações com a nossa apóstola, né? E aí depois, quarta-feira, propósito. Fica ligadinho para você não perder o propósito da família. Nós precisamos clamar pela nossa família. Precisamos clamar pelas famílias do modo geral. Então, convocação geral aí para quarta-feira você está conosco. Amém, pessoal? Um grande beijo. Tchau, tchau.